Vamos tentar resolver esses problemas aí. Vamos lá. Vamos. Tu já tentou começar essa lista ou ainda nada? Tentei começar ela, fiz até algumas questões, mas faz um tempinho já. E aí a gente avançou na matéria e eu acabei perdendo ela. Entendi. É verdade, tu estás no primeiro ano do ensino médio, né? É, Pois é, esse assunto é bem de primeiro ano e é bem no começo lá também. é, Então tem bastante coisa ainda para tu ver, tem que ficar esperto. Mas eu vou te falar uma coisa. De todos os assuntos que tu vai ver no ensino médio, o mais útil e o que mais aparece em tudo quanto é matéria, seja na física, seja na matemática, na química, nos outros conteúdos de matemática, né? É essa função afim. Isso aparece o tempo todo. Então, tá, se tu aprender isso aqui, cara, tu já aprendeu 70% do que tu precisa para o ensino médio, beleza? beleza. Beleza. Então, eu vou tentar desenvolver isso aqui, vou te perguntando umas coisinhas durante. Vamos lá. Ok. O faturamento da venda de lancheiras térmicas na empresa Blá depende do preço de venda e do preço de custo. Ou seja, faturamento é a receita menos o custo, é o quanto tu recebe menos o quanto você gastou. Né? Sim, Basicamente é isso. Considerando a fórmula f de x, 100x menos 10.000, informe o faturamento da loja com a venda de x lancheiras térmicas, que 100x seja o valor arrecadado após a venda das X lancheiras e que 10.000 seja o preço do custo da compra das X lancheiras. Quantas lancheiras deverão ser vendidas para que o faturamento da empresa seja de 40.000? Muito bem. Então, ele está pedindo, olha só, faturamento, certo? certo. E ele deu a equação do faturamento, é isso. Tá Sim. vendo? Isso. Só que ele quer saber, e ele explicou coisas aqui sobre a equação. Perceba que todas essas explicações que vêm depois da equação, elas são apenas explicando cada um dos elementos da equação. Então, se tu quiseres apenas resolver a conta, não precisa entender bem o que está nesse texto, tá bom? Tu só Tá, precisa jogar na fórmula. Às vezes é bem fácil. É até por isso que essa conta aqui é a primeira. Então, e ele falou, né, que tu vai ter um faturamento específico. Ele falou que o faturamento específico aqui vai ser 40.000. Então vamos dizer assim, o valor do F de X é 40.000. Porque já tá, que essa fórmula te dá o faturamento, certo? certo. O faturamento é 40.000, ele já está informando. Mas por que que ele informa o faturamento? Porque o problema, na realidade, te pede o X, ok? Ok, Ele te dá o valor, vamos colocar aqui entre aspas, do Y e te pede o X, ok? ok. O Y no nosso contexto aqui é o faturamento. Então, tendo em vista toda essa breve explicação que eu dei, tu tem ideia do que tu tens que fazer para resolver essa conta? Eu acho que eu tenho que igualar a função a 40.000? Perfeito, perfeito. Então eu vou fazer o que você acabou de falar. 40. Bem, eu vou fazer até na ordem que você falou. 100x. Mas, bem, eu não vou fazer isso exatamente, porque senão talvez tu não entenda o que está rolando na realidade. Mas você está certo, tá? Você Tá, está completamente certo. Então eu vou substituir esse cara por 40.000. sim. 40.000 igual a 100x menos 1.000. Pronto, é 10.000. E agora, no caso, nós estamos procurando o valor de x, certo? Certo. Então tu tens que isolar o x. Será que tu consegues isolar o x? Sim. Opa, quero ver. Você passa adicionando aí 10.000, então vai ficar 50.000. Isso, peraí, aqui tem 10.000, aqui tem 40.000, passa adicionando, então tu Vai vai ficar- ficar com 100x igual a 50.000, exatamente. E agora? E agora você divide os 50.000 por 100, dá 500. X igual a 500. Boa, garoto. Alguma dúvida aqui?
Não, essa daí é Beleza. até mais tranquila. Vamos Oi? então para a próxima, pode ser? Vamos para a próxima? Vamos? Então tá bom. De fato, essa aqui é bem fácil, porque ele já te dá a equação, já te dá o valor, a única coisa que tu tem que fazer é interpretar o que tu tem que jogar na equação e onde jogar, né? Nada É, demais. Muito bem. Vamos para a próxima. Então, tu disse que já tentou fazer essas contas uma vez na vida. já. Muito bem. Pronto. Para cada número real x, a função f é dada por f de x 3x menos 7. Para os números m e n valem f de m igual a n e f de n igual a 2m. O problema é meio confuso, mas parece ser fácil. Para esses mesmos valores de m e n, é verdade que m quadrado menos n ao quadrado é igual a... E aí? Any idea? Não. Não tem não, mas dá uma pensada, mano. A outra lá eu fiz tudo. Tem que dar uma pensadinha aí. Coloca as coisas no papel, por aí vai, tá bom? Tá. Vamos lá. Veja, ele tá falando ali que se tu pega essa, opa, que se tu pega essa função aqui, ó, e coloca m no lugar do x, a resposta é igual a n, ok? Ok. É o que está dizendo enunciado, eu só tô lendo o que está enunciado, tô traduzindo. Então, veja, ele manda colocar, ele diz que quando coloca m, a resposta é n, tá bom? Tá dizendo que a f de m é igual a n. Sendo assim, eu vou jogar m aqui, tá ligado? E isso vai ser Tá. igual a n. Então, vamos dizer que para nossa primeira equação, a gente tem que n é igual a 3m menos 7, beleza? Beleza. Eu fiz para a primeira. Agora tu pode fazer o mesmo, ou seja, pegar o n e jogar no lugar e dizer que é igual a 2m, beleza? Cara, agora que tu faça para esse cara aqui. Ok? Eu vou dar um zoom em menos aqui. Perceba Tá. que nós ainda não estamos encontrando a resposta, mas nós estamos nos encaminhando para isso, tá bom? Quando tu encontrares a equação referente a isso que eu marquei, você me fala. Ok. Tu tá com um papel e um lápis por aí? Tô, tô. Ah, menos mal. É, aqui aqui na terceira, aqui que tá N é igual a 3M menos 7. É um N no começo mesmo? Sim, porque eu estou referen- referente a isso aqui, ó, ok? Tá, ok. Então agora tu vai fazer uma referente a essas duas que estão no quadrado, certo? Então você Certo. tem que fazer o mesmo que eu fiz, pegar n e colocar no lugar do x. E isso que aparecer, tu vai ter que dizer que é igual a 2m. Ok. Vai lá, sem medo, não precisa se preocupar em errar, tá bom? É melhor que Tá. tu erre agora do que tu erre depois na prova, né? Seria então ficaria 3N menos 7 igual a 2M? 3m menos 7 igual a 2m, nota 10. Isso mesmo, tranquilidade, né, cara? Tranquilidade na quebrada. Opa, deixa eu apagar aqui e escrever exatamente o que tu acabou de falar. 2m igual a 3n menos 7. Beleza, temos duas equações aqui. Muito bem. E
Agora, o que que a gente tem que fazer? Leia o que o enunciado pede. É verdade que m quadrado menos n ao quadrado. Então, o que tu tem que fazer aqui é encontrar quem é m ao quadrado e quem é menos n ao quadrado. Ok? Ok. Portanto, você pode fazer para isso, né? Você vai ter que usar essas duas equações aqui, ok? Ok. Agora, como, né? Até eu fico pensando o que seria melhor fazer, né? Não é uma coisa que é óbvia. Eu tenho vários caminhos aqui. Por exemplo, o que que eu faria? Eu vou até fazer essa parte, porque essa parte é meio treta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira equação, que o n já está isolado, certo? Certo. Vou pegar ela, tá aqui. Opa, deixa eu apagar essa parada verde. Muito bem, muito bem. Aqui a primeira. E agora, o que que eu vou fazer com essa segunda? A rosinha aqui. Vou fazer o seguinte, meu cara. Eu vou passar o m dividindo. Desculpa, o 2 dividindo. O 2 não está multiplicando o m. Eu vou Tá. passar ele para o outro lado dividindo, certo? Certo. Então vai ficar 3n dividido por 2 menos 7 dividido por 2. Isso aqui vai ser uma droga para fazer. Menos, a menos que você conheça uma coisa muito importante da matemática chamada binômio da diferença, beleza? Eu vou te Beleza. enviar no WhatsApp agora. Esse binômio da diferença é uma coisa que a gente aprende lá no sétimo ano, sexto, sétimo ano do ensino fundamental. É uma coisa que em algum momento da vida tu já viu. Então, eu vou te enviar uma lista primeiro com 1 trilhão de binômios. Agora, já está no teu zap. Agora eu vou te mostrar esse binômio da forma mais geral possível, tá bom? Antes, eu vou escrever um pouquinho. Eu gosto de escrever. Para que depois tu pegue esses arquivos e dê uma lidinha, beleza? Então, sem pressa aqui, nossa primeira aula, né? Tenho certeza que o mais importante é você sair com as bases fortes. O que que a gente fez no começo desse problema? Nesse começo, vamos pegar a função e colocar os valores de m e n no lugar do x, pois sabemos quais são as soluções em termos de m e n também, quando fazemos isso. Ou seja, a gente joga o m lá e sabe que vai dar n, quando joga o n, sabe que vai dar 2n, certo? Foi isso que aconteceu. Bem Certo. tranquilo, né? Agora, aqui, o que que a gente fez? Aqui, eu vou fazer o seguinte, vou escrever o seguinte. Opa, eu ainda estou aprendendo a usar esse programa meio zoadinho, então, vai é uma desgraça. Deixa eu escrever aqui. Agora, vamos isolar o n e o m para conseguir encontrar o que o problema pede, que é m ao quadrado menos n ao quadrado. Se não me engano, é nessa ordem, se não for, tanto faz. E agora que vem o pulo do gato, velho. Dá para resolver isso, mas tu vai passar o dia todo fazendo, tá bom? Tá. Como queremos m ao quadrado menos n ao quadrado, sabemos que esse é o padrão do produto notável binômio da diferença. Agora eu vou escrever o binômio da diferença aqui, que é esse produto notável super famoso. Ele é o seguinte, você pode escrever a ao quadrado menos b ao quadrado como a mais b vezes a menos b, sacou? Ou seja, sempre que tu tem uma coisa mais outra multiplicada por essa mesma coisa menos a outra, você sabe, você já tem decorado que a solução vai dar isso, ok? Tá. Agora, se você não acredita nisso, faz o chuveirinho. Sabe o que é chuveirinho, né? Propriedade distributiva. Você vai perceber que quando você fizeres o chuveirinho, vai ficar exatamente igual isso aqui. Por isso, né, para não perder tempo, a gente decora. Muito bem. Portanto, uma vez que m, né, o problema é que é m quadrado menos m quadrado. Isso. Uma vez que m é isso aqui, certo? Vamos identificar algumas coisas então.
Nós podemos, como nós queremos, né, o problema nos pede m ao quadrado menos n ao quadrado, certo? É isso que o problema quer. Certo. Vamos colocar a interrogação, porque a gente agora está focado no que o problema quer. A gente identifica, né, cara, que o A serve como M e o B serve como N, certo? Certo. Portanto, a hora que eu escrevo aqui o binômio da diferença que eu quero para resolver o problema, eu vou ter que m ao quadrado menos n ao quadrado é igual a m mais n vezes m menos n. Alguma dúvida até aqui? Não. Eu só substituí aqui por m e aqui por n, né? Por m e por n, Certo. beleza? E agora que vem o detalhe. O que é m? M é esse cara aqui. E n é esse cara aqui. Então eu vou lá naquela equação que eu acabei de escrever e vou substituir essas coisas. Ok? Tá. Então eu vou escrever aqui, ó. Eu vou colocar 1. E agora eu vou fazer o seguinte, para que tu leia e depois lembre o que a gente fez. Agora, vou substituir no lado direito da equação as relações obtidas em 1. Naquele 1 que eu desenhei há pouco, né? Aquele 1 verde lá que eu desenhei há pouco. Eu acho Sim. que tem uma forma de trocar a cor dessa parada aqui, só para você lembrar. Olha só, o cara escutou que eu tava querendo usar cor verde, mas não consegui trocar porque eu tô velho, velho não consegue arrumar essas coisas nunca. Por que não vem aqui embaixo a mudança de cor, né? Às vezes os caras forçam a amizade pra gente não saber fazer as coisas. Mas beleza, vou só marcar de verde aqui, que é o um aqui de cima. Então eu vou pegar essas relações e vou trocar. Onde tiver N, eu vou colocar isso. Onde tiver M, eu vou colocar isso. Tá bom? Tá. Eu acho que isso vai resolver o problema. Se não resolver, daí deu ruim. Mas acho que vai. Será que vai? Vamos lá. No lugar do M, então eu vou colocar 3N menos 7 sobre 2. Só copiei. Agora aqui eu vou pôr o mais. Eu vou colocar dentro do colchete para a gente não perder sinal, qualquer coisa que aconteça. No lugar do N eu vou colocar esse cara. Viu? Tô só substituindo. Tá bom? Tá. E a outra coisa, a coisa que multiplica, é o mesmo. Só que com o sinal de menos ali no meio. Então eu vou colocar um sinal de vezes aqui, um sinal de menos aqui. Muito bem. Agora a gente tem que fazer essa subtração aqui dentro. O problema é que aqui dentro a gente vai ter. Caraca, essa conta é longa, velho. Porque subtrair não vai resolver nada no primeiro momento. Nossa senhora. Ó, velho, vou deixar por aqui porque eu não sei se isso aqui vai dar boa no fim, tá bom? Depois a gente termina. Vamos Tá. pra próxima, senão a gente vai ficar 2 anos nisso, beleza? Beleza. Caramba, probleminha sem noção, mano. Mas o caminho tá aí, só que vai crescer tantos termos que é melhor a gente ir pra outra. Pra próxima. Pra 3. Aqui não quero ficar o resto da aula toda na mesma questão, entendeu? Vamos pra essa aqui. Essa aqui já é mais tranquila. Putz, que questão nada a ver aqui, ó. Ó, esse problema aqui, se caiu na EEAR mesmo, eu acho que foi a questão mais fácil da história da prova. Tá. Ele quer que você encontre o valor de A, ou seja, ele quer que você encontre o que a gente chama de coeficiente angular, ok? Ok. E aí, tu tem ideia de como encontra esse A, tendo em vista que o problema te deu 2 pontos aqui, te deu esse ponto e esse ponto? Eu acho que eu tenho um pouco. Tem aquela equaçãozinha, lembra? Delta y por delta x, provavelmente teu professor falou dessa equação. Sim. Pois é. Então tu só precisa ver quem é delta x e delta y. Né? De modo geral, isso aqui é o delta y e isso aqui é o delta x. Só precisa tomar cuidado, né? Se tu quiseres fazer desse jeito, fazendo essa medida de tamanho, perfeito.
Só tome cuidado com o sinal, né? Essa reta é decrescente. Então a gente já sabe que o sinal é negativo. Mas faça do seu jeito, beleza? Não quiser fazer do Beleza. meu, faz do seu jeito, depois a gente discute qual é o jeito mais rápido. Existem muitos jeitos de fazer isso aí. Quando terminar, me fala. Tá. Ah, não consigo fazer essa, não. É, mano, mas você não tentou por nem um minuto. Como assim, cara? É que eu lembro mais ou menos, assim, do que tinha que fazer. Mas agora eu te mostrei aqui o que tu tem que fazer, então tu pode fazer do meu jeito, né? Tá. Quanto é que mede o delta y ali, o tamanho daquela reta vermelha? 6. Pronto. Então tu coloca aqui 6, né? E o delta Então vai x? ficar 6/3? Isso, só que tu tem que tomar um cuidado. Do jeito que eu tô fazendo aqui, só para te mostrar, o que lá nos Estados Unidos eles chamam de rise over run, a gente não leva em conta o sinal do A, tá bom? Só leva em conta o valor do A mesmo, não leva em conta o sinal. Agora tu tem que observar que a reta é uma reta decrescente, certo? Ela está diminuindo. Tá. Então o sinal é negativo, beleza? Beleza. Sempre que a reta é decrescente, o sinal é negativo. Então, quanto que é 6 dividido por 3? 3. É 2, quer dizer. Que é isso, cara? Calma. Probleminha aí que a tiazinha da merenda resolve pra você, né, cara? 6 dividido por 3, tá doido? Vamos pra próxima. Ah, essa aqui já é mais treta, hein? Essa aqui vale a pena perder um tempinho. Vamos ver. Da Famerp. Nem sei o que é isso. Deixa eu colocar aqui. Tão grande que nem cabe na tela. Consegue enxergar bem, cara? Tá no celular, né? Consigo. Beleza. Então dá uma lida aí e vê o que tá rolando. Como que tu era em matemática no ensino fundamental? Me disse. É? Como é que tu era em matemática no ensino fundamental? Tu ia bem, tu ia mal? Ah, eu ia bem, eu já até que fui bem uma época. Uhum. Mas no fim do nono ano, como é que tava? Ah, e começou a decair um pouco. Entendi. É, a matemática no resto do ensino médio só tende a piorar muito o nível, sabe? Esse Sei. primeiro assunto é bem tranquilo, até porque esse primeiro assunto é o mesmo assunto do nono ano, para falar a verdade. Tá. Reta e parábola, né, que é a tal da equação de segundo grau, é o mesmo assunto do primeiro ano, beleza? Desculpa, Beleza. do nono ano. Então significa que assim tem muita coisa que o professor na escola não vai ficar revisando, entende? Sim. Pois é. Vamos terminar de ler, me fala, beleza? Tá, eu terminei. E aí, tem ideia do que tá rolando? Tem ideia de como começar? Falar bem a verdade, não. Beleza, cara. Você tá precisando de uma força mesmo. Esses problemas aqui são bem simples, tá? Tá. Vamos lá. Um animal submetido à ação de uma droga experimental teve sua massa corporal registrada nos 7 primeiros meses. E esse registro formou uma reta. Esse registro formou uma reta, certo? Cara, quando tu tem uma reta, tu simplesmente ou olha no gráfico, ou dessa reta encontra a equação. E com a equação,
você pode encontrar qualquer coisa que o programa esteja pedindo. E para encontrar a equação, uma vez que tu tem a reta, é só extrair os pontos e encontrar os termos que definem a equação. A equação de uma reta é ax mais b. O que tu precisa para ter a equação e a partir dela encontrar qualquer coisa é o a e o b, ok? E Ok. isso tu encontra com o próprio gráfico da reta, vai te dizer isso. É só tu extrair pontos dela e pronto. Muito bem. Vamos continuando aqui. Agora que a gente já tem mais ou menos a ideia, que vai ser encontrar a equação e depois jogar na equação o ponto que o problema está pedindo, vamos lá. O animal submetido à ação de uma droga experimental teve sua massa corporal registrada nos 7 primeiros meses de vida. Está aí. Os 7 pontos destacados no gráfico mostram esses registros e a reta indica a tendência de evolução da massa corporal em animais que não tenham sido submetidos à ação da droga experimental. Sabe-se que houve correlação perfeita entre os registros coletados no experimento e a reta apenas no primeiro e no terceiro mês. Então, perfeito, perfeito, foi só Perfeito. aqui, ok? Sim. Se a massa registrada no sexto mês do experimento foi 210 gramas, o terceiro mês foi 210 gramas inferior à tendência de evolução da massa, então nós temos o registro desse terceiro mês, sexto mês, desculpa aqui. Esse é o registro do sexto mês. Ele está um pouco abaixo da reta. E é isso que ele está citando aqui, inferior. 210 gramas inferior à tendência da evolução da massa em animais não submetidos à droga experimental. O valor dessa massa registrada é igual a, vamos lá, se a massa registrada no sexto mês do experimento for 210 gramas inferior à tendência. Muito bem. Então, o que nós temos que fazer aqui? Se nós temos informações para construir a reta, nós podemos encontrar, então, a tal da tendência que ele está falando aqui. Nós encontramos o valor que a tendência nos diz que ele deveria ter no sexto mês. Se nós tivermos a reta, nós conseguimos encontrar isso. É só no lugar do x colocar o número 6. E aí a gente vai descobrir qual vai ser a massa. Esse aqui vai ser o valor de massa. Mas para isso a gente precisa da equação da reta. Ok? Então, qual vai ser a sequência das coisas que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, a partir do gráfico, em especial dos pontos laranja, encontrar a equação da reta, que descreve a massa em função do tempo, e vamos encontrar o valor esperado da massa no sexto mês, o valor da tendência, para depois subtrair 210 e encontrar o valor da massa registrado, que é esse pontinho aqui, que está um pouquinho abaixo da reta, ok? Ok. Então a ideia é essa. Então, tu não tem ideia de como encontrar esses valores aqui, né? Mesmo com o gráfico ali. Não tem ideia? Não. Tá bom. Bem, para encontrar existem várias formas, mas eu vou usar a forma que a gente já usou na aula de hoje, ΔY por ΔX. Bem, eu não, tu vai fazer isso. Eu quero que tu meça quem é o ΔY e ΔX, igual eu fiz no problema anterior. Veja que no problema anterior eu simplesmente medi as alturas aqui, Y e X, em referência a dois pontos que eu conhecia. Então eu posso fazer o mesmo aqui, olha só. Eu posso pegar essa altura e esse comprimento aqui, ok? Em relação a dois pontos que eu conheço. O valor da altura é sempre ΔY e o valor aqui do comprimentinho é sempre ΔX, beleza? Beleza. Então vai ficar 2 e 1. Vai ficar 2 e 1, mas o ΔY é quanto? O Y é 1, não é? O Y é 1, exatamente. O ΔY é 1. E o ΔX é o 2 que tu falou, né? Tamanho 2.
Aí, ó. Sem segredo, acabamos de encontrar o valor do A. A é igual a 1 meio. Sim. Agora que a gente tem o valor do A, a gente pode encontrar o valor do B, porque a nossa equação está quase pronta. Nós já temos o valor do A, meio de x mais B. Para eu encontrar o valor do B, eu tenho que perceber que tem 3 incógnitas aqui, 3 letras. Sim. Bem, a gente sabe que essa equação aqui trata dessa reta. Então, o x e o y são coordenadas dos pontos que essa reta passa. Beleza? Beleza. Esse x e esse y aqui, então, eles podem ser substituídos pelas coordenadas de um ponto qualquer da reta. A gente pode pegar, por exemplo, esse pontinho aqui, ó. É um ponto da reta, certo? Certo. E aí, dê uma olhadinha e me conclua. Qual que é o valor de x e o valor de y desse pontinho? É difícil. É, 1 de Y também. Perfeito, isso mesmo. Então vamos pegar o pontinho 1, 1, que eu marquei em laranja lá, e colocar essas coordenadas na equação, beleza? Então y é 1, o x também vai ser 1, eu vou deixar esses 1s de laranja aqui, para você lembrar de onde veio. E agora eu tenho o valor do b aqui, ok? Bem, se eu Ok. der uma simplificadinha nesse problema e deixar o b sozinho, eu vou ficar com b igual a 1 menos 1 meio. Basicamente eu passei esse 1 meio para o outro lado. Ficou b igual a 1 menos 1 meio. E agora tem que fazer essa subtração aí. 1 menos 1 meio. Bem, eu sei que vocês, principalmente por causa da pandemia, vocês estão com bastante dificuldade, né? Porque, vamos lá, né? Isso aqui é o ferramental para tu conseguir resolver as coisas do ensino médio mesmo, né? E, de novo, o professor lá na escola, ele não vai ficar voltando e explicando como é que faz conta de fração, etc, entende? Então, talvez fosse bom para isso tu ter aulinhas comigo aí, para fortalecer essas coisas e chegar com confiança na prova. Porque eu percebo até que tu entende, né, algumas contas, mas o fato de tu não saberes as mais simples, né, acaba te deixando meio inseguro para terminar os cálculos, né? Sim. Entende o que eu quero dizer? Então por isso é bom, veja que não é nenhuma questão de tu não saber, mas mais uma questão de segurança. Tá. Portanto, vamos lá, né? Quanto que é 1 menos 1 meio? Bem, menos 1 meio é meio. Nem tu tem R$ 1 menos metade de R$ 1, que é 50 centavos. R$ 1 menos 50 centavos dá 50 centavos. Sim. Para maiores dúvidas, tenta relembrar em outro momento, ou a gente faz uma aula de fração uma hora dessa. Então encontramos o B. Portanto, encontramos que a equação daquela reta é 1 meio de x, 1 meio vezes x mais 1 meio. Ok? Ok. Tudo que a gente fez até agora, nesse problema, foi para encontrar a equação da reta. Agora, vamos lembrar que o problema não pedia exatamente a equação da reta, mas a gente precisava disso para encontrar o que o problema pedia. O problema quer saber qual foi o valor da massa registrada do bichinho ali, no sexto mês. E o X é dado em meses. Então, agora, como tu queres no sexto mês, tem que pegar esse 6 e jogar na equação. Tá bom? Botar no X? No lugar do X, exatamente. Porque Bem, isso me lembra uma coisa, né? O problema não está em termos de X e termos de Y. Então, talvez fosse interessante a gente trocar o Y por M e o X por T. Mas Tá. essas são as letras, né? Não faz diferença nenhuma. Prática, né? Diferença prática nenhuma. Só para tu lembrar que o cara ali, né? A massa depende do tempo. Por isso que a gente chama função, né? F de x. A função depende de x. Então aqui a massa depende do tempo, porque quanto mais o tempo passa, mais o bicho vai ganhando massa. Sim. Nós queremos saber isso quando t igual a 6. Então agora é sua vez.
você vai pegar esse 6 e vai jogar lá na equaçãozinha, e quando tu tiver o valor da massa, tu me fala, beleza? Beleza. Vai ter que fazer conta de multiplicação ali, de fração pelo número inteiro, depois vai ter que fazer a soma. Eu vou no banheiro e já volto. Na volta tu me diz como é que tá, beleza? Beleza. E aí, meu caro, algo feito? Achou o valor do M? Eu acho que é 3,5. 3,5, exatamente. Muito bem. Então, o M é 3,5. Muito bem. Esse é o valor, vamos dizer assim, esperado, tá bom? Tá. Agora a gente tem que usar esse valor esperado para encontrar o valor que de fato o bichinho teve. Ele teve 210 gramas a menos que o esperado. É o que está dizendo aqui no enunciado, beleza? Sim. Então a gente tem que pegar esse 3,5 kg e diminuir 210 gramas. Sim. Então, agora é uma conta de menos aí, né? Vai ficar 3,5 menos os 210 gramas. Então, como aqui está em quilograma, né? Sim. 210 gramas em quilograma é isso aqui, ok? Tá. Pode até colocar um zero aqui e, né? Porque esses negócios depois da vírgula aqui é coisa mais de física do que qualquer coisa, né? Vai ter que fazer agora essa subtraçãozinha aí, beleza? Tem como Beleza. tu fazer para mim essa continha de menos aí? Tem. Opa, aí gostei. Deixa eu só pegar essa tua prova de novo aqui, eu quero fazer um negócio nela. Mas vai fazendo a conta, hein? Vai fazendo a conta, hein? Ah, tá. É Não da tinha notado? 3,29. 3,29, é? É. Pode crer. Vamos ver se é isso mesmo. 3,29. Acho que é mesmo. Que é a resposta aí. Boa. Boa, 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 boa. Show de bola. Aí, cara, viu? Não tem grandes segredos. O problema é toda a interpretação. Veja que as continhas em si não são muito difíceis, concorda? Sim. O problema é o bagulho louco aí de fazer a interpretação. Olha quanta coisa a gente teve que interpretar para isso, né? Sim. Muito bem. Vamos para a próxima? Vamos. Cara, Até deixa que eu horas vai atender a aqui nossa aula? um negócio que estão me ligando aqui. Só um segundo.
Pronto, vou abrir aqui para minha mulher. Ah, bem, não lembro mais o que eu estava dizendo. Ah, sim, que as contas são fáceis, mas a interpretação é difícil. Isso só vai escalar de dificuldade, tá bom? A interpretação só vai piorar. Porque aqui ainda Sim. são coisas lineares, vamos dizer assim. Tá, Quando tu tem interpretações exponenciais, logaritmas, a coisa complica. certo. Beleza. Deixa eu pegar a próxima aqui, não? Até que horas que vai aqui? Mais 10 minutos. Ok. Show. Deixa eu pegar aqui. A gente tava nessa. Vamos ver as 5. Ó, eu não acho que vale a pena a gente fazer uma aula, vamos dizer assim, metade reta, metade parábola, né? Metade equação afim, metade equação de segundo grau, já que tu tá apresentando aí uns probleminhas na equação de primeiro grau. Só vale a pena depois que a gente já viu tudo, entendeu? Depois que tu sabe bem já a matéria. Porque equação Ah, de segundo grau já é bem mais difícil, porque tu tem que resolver Bhaskara, tem que encontrar os pontos de máximo e mínimo lá. Muito bem. Então, tá aí. Dá uma lida nesse enunciado aí e vê se tu tá entendendo o que tá rolando. tem como dar um zoom? Putz, por isso que é bom fazer aula no computador, né? Quando eu falo, ninguém me escuta. Ah, eu acho que agora dá pra ver um pouquinho melhor, né? Não, não, eu consigo dar zoom. Tava fora da de. Tava cortada a questão. Ah, tá. Então, na realidade Assim, eu nem copiei tudo ainda. Tem que pegar mais assim coisa tá lá bom. naquela fonte. Não tem a pergunta aqui ainda. Deixa eu colar a pergunta aqui também. Pô, eu tô ainda com aquele problema lá que tu veio na cabeça, mas não dá pra ficar abrindo o arquivo aqui também. Aquele problema que a gente não terminou. Eu vou te Sei. mandar ele resolvido depois em PDF, beleza? Aí ver se tu dá uma lida lá, tenta entender o que tá. É, teve um exercício, eu não sei se ele tá nessa lista, mas que fica uma fração em cima da outra, assim, fica uma bagunça. Opa, saiu o negócio da tela. Tem como você puxar um pouco pro. Ah, não, pode deixar. Acho que já tá tudo que tinha que estar aí. Já. Não, é que tinha cortado, aí eu botei aqui. No... Não. Pô, vai ser Calvalga, é? Legal, cara. Equitação, o nome, hein? É. Massa. É difícil? É, depois que pega a prática. Mas, tipo, os cavalos que vocês correm não são esses cavalos tranquilos, né? Porque Não. uma vez eu andei num cavalo tranquilão e foi de boa, mas no teu caso deve ser uns cavalos mais violentos, assim. É, eles são bem quietos, assim. Tá, eu terminei aqui. Opa, caramba, já chegou na resposta? Não. Terminei Terminou de de ler. ler, tu quer dizer. Ah, É. tá. Tá, alguma ideia? Veja que, de novo, tem a ver com reta, né? Sim. E tem a ver com atingir a mesma porcentagem, né? É praticamente a mesma coisa que o outro, só que sem subtrair no final. Claro, muito bem. Assim, na prática, graficamente, o que a gente quer é isso aqui, tá bom? Tá? A gente quer saber onde que ocorre a interseção. Claro que não dá para confiar no gráfico, né? Mas provavelmente vai ser alguma coisa mais ou menos assim.
né? Tá. Um pouquinho ali depois do 6, alguma coisa entre 25 e 16. Sim. A questão da reflexão solar, como ele quer os anos, né? Provavelmente vai ser alguma coisa ali um pouco depois do 6. Todas as opções estão depois do 6, então faz todo sentido. Agora, a questão é o seguinte. O problema está pedindo o lugar onde as duas retas se encontram, ou, matematicamente falando, o lugar onde eles têm o mesmo valor de reflexão solar e o mesmo valor de tempo. Ou Sim. seja, o valor onde as duas equações são iguais. Ele quer saber o valor onde as duas equações são iguais. Então, com isso que eu acabei de falar, fica claro para você o que você deve fazer. Se tu queres que as duas equações sejam iguais, tu tem que escrever, tu tem que descobrir, na verdade, né, as duas equações, a equação da reta azul e da reta rosa, e igualar elas, ok? Ok. Então, né, tem todo esse serviço aí de encontrar pontos para nós fazermos a mesma coisa que nós fizemos no problema anterior. A gente teve que encontrar os pontos, fazer as contas para encontrar a equação da reta, né? Então a gente vai ter que fazer isso tanto para a reta azul quanto para a rosa, e uma vez que a gente tiver a equação das duas, a gente iguala as equações, ok? Então eu vou escrever isso aqui, para caso a gente não consiga terminar o problema aí no tempo da aula. Beleza? Opa, Beleza. deixa eu escrever aqui. O problema nos pede o tempo em que a porcentagem dos dois casos é igual, ou seja, queremos igualar as equações. Portanto, primeiro temos que encontrar as equações e faremos isso com os dados do gráfico. Pronto. Bom que escrevo rápido, né? Vamos lá. Bem, a gente tem alguns pontos aqui, né? Perceba. Por exemplo, da reta rosa. A gente tem esse ponto, eu estou usando uma cor, né, que também fica igualzinho. A gente tem esse ponto aqui e tem esse, certo? Certo. Tu tem que ter uma convicção nesse assunto, cara. Se tu tem dois pontos, tu tens tudo que tu precisa para encontrar a equação da reta. Tu pode ter certeza disso, ok? Ok. Isso é uma convicção que você precisa ter. Porque o que acontece? Às vezes, quando a gente não tem, a gente não entende muito o que fazer, né, cara? A gente não sabe muita matéria e tal, tá aprendendo ainda. A gente não sabe nem se a gente tem dados suficientes para resolver o problema. Ou quais são esses dados. Então, por isso que eu, como já fui aluno muito tempo, eu tento buscar isso, né, na cabeça de vocês. Eu não vou só explicando como se fosse um vídeo do YouTube, onde o professor já cogita lá que vocês sabem um monte de coisa e tal. Tá ligado? Então, ó, Sim. para que a gente consiga, a gente precisa de dois pontos. Tá aqui os dois pontos. Pelo menos da. Putz, pelo menos da reta vermelha, rosa, né? Agora tem que O fazer de novo 30 a e reta. o 30 e o 25. Exatamente. Ai, cara, meu Deus do céu, velho. Muito bem. Esses mesmos que você falou. Só que, claro, pontos são coisas com duas coordenadas, ok? Então, por Ok. exemplo, esse ponto aqui, quais são as duas coordenadas dele? Eu acho que tu concorda comigo que é 6, porque o 6 está ali embaixo, Sim, e o e 25. que é o valor do y que está no lado, né? Isso mesmo. Sim. E esse aqui também tem duas coordenadas. O y é 35, mas o x é zero. Se tu for ver lá embaixo é zero, né? Sim. Sempre que um ponto está sobre o eixo y, o x dele é zero. Pronto. Então, os dois pontos da nossa reta rosa são esses. Agora, Tá. bem, nós só explicitamos isso. Agora a gente pode, por exemplo, fazer o A é delta y por delta x, certo? Certo. Vamos lá. Esse A é delta y por delta x. Então, o delta y é sempre a altura. O delta x é sempre a largurinha. Então, olhando para os valorizinhos que nós temos aqui, nessa figurinha que eu fiz, qual que é o valor do delta y? Qual que é o tamanho do delta y? É 35 ali, né? A altura é 35 aqui e aqui embaixo é 25. Então, do Então é 25 para 35 é 10. quanto? 10, exatamente. Show de bola. E a parte de baixo, pela mesma lógica, é 6, concorda comigo? Sim. Porque começa no 0 acaba no 6. E de novo a gente olha para a reta é decrescente, então sinal de menos.
Né? Sim. Portanto, o Azinho da reta rosa, vermelha, já não sei qual é a cor, sou meio daltônico, é menos 5 terços. Porque a gente pode dividir por 2, né, em cima e embaixo, Sim. para simplificar um pouco. E agora que a gente fez isso, nós podemos, então, fazer mais o que? Nós podemos fazer o seguinte, escrever que a equação é y igual a menos 5 terços, certo? Certo. Px mais b. Agora, como é que eu encontro o b? Tu lembra? A gente já encontrou um b hoje. Uma vez que a gente tem a Sim. equação e tem y e x, como é que a gente faz para encontrar o b? É a mesma coisa, né? Só que é mais. Só que é positivo. É, como assim? Não entendi. É o 5/3, só que é positivo? Não, não, mano. A gente quer encontrar. Ah, é, né? Porque no outro problema ficou igual, mas não tem nada a ver. Às vezes eles são diferentes, na maioria das vezes eles são diferentes. Não foi isso que eu fiz para encontrar o B naquele problema. Naquele problema eu peguei o valor de um ponto e coloquei no Ah, lugar do x e do verdade. y, Lembrei. lembra? Então, por Lembro. exemplo, a gente pode pegar o valor do ponto 6,25 ali, né? Tá. Então, vamos colocar aqui. 25 é o y, igual ao menos 5 terços. É por isso que é bom eu fazer as coisas com explicação, que eu fiz naquele caso para tu ler depois. Né? Depois tu vai lembrar de onde veio as coisas e tal. Daí agora o que tu tem que fazer aqui? Tem que isolar o B, né? Sim. Por exemplo, aqui para facilitar um pouco a vida, ó, corta, corta, sobra 2. Então vai ficar 2 vezes 5 menos 10. Vai para o outro lado mais 10. Então eu vou fazer isso tudo de uma vez e depois tu refaça para aprender de verdade. Tu não vai aprender se Tá. tu simplesmente viu o que eu fiz. A minha dica é que tu tente refazer todos os problemas que a gente fez, beleza? Aí você não pode somar direto? Pode. O B dá 35, exatamente. Daí vai ficar, a equaçãozinha vai ficar y igual a menos 5 terços de x mais 35. Eu vou te dizer um segredo. O valor do B de uma equação, de uma reta, na verdade de qualquer equação, é o valor onde o gráfico cruza o eixo y, tá bom? O número sozinho de uma equação é sempre o valor onde o gráfico dessa equação cruza o eixo y. Veja que, de fato, cruza no 35, né? Sim. Então, olha só, é uma forma de você provar que você está certo. E agora, né, como a gente não tem mais tempo, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer o mesmo com a azul. Pega 2 pontos, faz o delta x, delta y, encontra o A, depois o B. Sim. E depois que você fazer isso, eu já escrevi no texto aqui, né? Você vai ter que igualar as duas equações. Igualar isso com o que aparecer também na outra equação, beleza? Beleza. Show de bola, cara. Poxa, espero ter ajudado aí e vou mandar tudo que a gente fez aqui e também o PDF do problema que a gente não tinha resolvido, que eu já resolvi. Eu resolvi ele em PDF aqui pra ti, já vou te mandar, beleza? Beleza. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Foi top aula, precisando de mais, só chamar, beleza? Beleza. Obrigado. Até a Falou, tchau, próxima. tchau.